muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Então, continuando nossas aulas, vocês lembram que a gente estava falando de diluição aí? Vocês lembram que a gente estava conversando sobre diluição de medicamentos? Na última aula eu falei para vocês um pouco da penicilina cristalina, falei um pouco aí da regra de 3 utilizando a penicilina. Então agora eu vou dar uma relembrada para vocês em relação a isso. Em relação à diluição, em relação a algumas soluções, em relação à utilização dessas soluções. Então eu vou dar um apanhado geral e depois a gente entra, obviamente, em regra de 3, utilizando a penicilina cristalina, utilizando a diluição. Posteriormente vou falar de rediluição para vocês. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente, na diluição para vocês lembram aí que na diluição eu utilizo a regra de 3. Na diluição eu sempre vou ter um produto ou na sua forma iofilizada. O que isso quer dizer? Na sua forma em pó. Por exemplo, um Rocefin, um antibiótico, um medicamento na sua forma de pó. A penicilina cristalina, que daqui a pouco vocês vão ver como ela funciona aqui. Então eu vou ter esse medicamento na forma de pó. Eu vou ter esse medicamento iofilizado na forma de pó. E aí eu vou ter que transformar ele. Eu vou ter que pegar ele dessa forma de pó e colocar água. Então eu vou fazer uma transformação. Então eu vou pegar esse medicamento. Isso aqui é meu medicamento, certo? Vocês lembram que eu desenho muito bem. Esse é meu medicamento. Esse monte de pontinho aqui é o medicamento em pó, certo? Eu tenho todo esse medicamento em pó. Esse medicamento aqui está em pó. Eu vou ter que colocar alguma coisa nele. Eu vou ter que iofilizar ele. Eu vou ter que transformar ele num líquido. Vocês lembram que eu tenho que transformar ele no quê? Numa solução. Isso mesmo. Vou ter que ter uma solução aí. Essa solução, ela junta duas coisas. Vocês lembram disso? Nessa solução eu tenho o meu solvente e o meu quê? E o meu soluto. O que isso significa? Eu vou ter a união dos dois, tanto do solvente quanto do soluto, solvente e soluto, para ter minha solução, certo? Então minha solução é a soma do solvente e do soluto. Então esse aqui está em pó, esse meu pó está aqui, esse meu pó se encontra aqui, eu vou pegar o quê? Vou pegar um líquido. Jogar o quê? Normalmente eu jogo água. Então eu acabei de colocar água aqui. Certo? Vamos supor aí que eu vou utilizar 2 ml dessa minha água. Então essa minha solução vai ficar o quê? O antibiótico. Meu antibiótico em 2 ml de água destilada, certo? Soluto, solvente e tudo isso aqui é a minha solução. Então eu tenho meu antibiótico em 2 ml de água 2 ml de água destilada. Tranquilo? Tranquilo até aqui, né? Vocês lembram que eu estou dando essa revisada? Eu sempre derrubo o giz. Então vocês lembram, eu sempre estou dando essa revisada aí com vocês. Então, depois disso, vocês têm que lembrar que nas minhas soluções eu tenho 2 tipos de soluções. Minhas soluções ela pode ser de 2 jeitos. Vocês lembram disso? Que eu posso ter uma solução homogênea, certo? Vocês lembram da solução homogênea? Então, eu posso ter minha solução homogênea, como eu posso ter aí minha solução heterogênea. Eu tenho minha solução heterogênea. Vocês lembram mais ou menos disso? Só estou dando uma revisada com vocês. Minha solução homogênea é uma solução que se mistura. Lembra que eu trazia o exemplo para vocês da minha solução homogênea da água com suco de limão. Se eu tiver um suco de limão e oferecer água para vocês, oferecer ele para vocês, vocês vão ter que ter água. Vocês vão ter que ter esse suco de limão aí em alguma coisa. Vocês não vão simplesmente tomar ele, certo? Se vocês não vão simplesmente tomar ele, ele tem que estar em algum lugar, ele tem que estar diluído. Então eu coloco ele na água e eu tenho uma solução homogênea. Eu não consigo saber o que é o suco de limão e o que é minha água. Ele vira uma coisa só. Se eu entrego um copo de suco de limão, se eu entrego uma dipirona para vocês tomarem, diluído em um pouquinho de água, vocês não vão saber onde está a água, vocês não vão saber onde está a dipirona. A minha solução heterogênea, ela não se mistura. São duas substâncias que não se misturam. Minha solução heterogênea, ela fica em 2 soluções separadas. Por exemplo, água e óleo. Quem aqui sabe fazer macarrão? Todo mundo.
Então, quando vocês vão fazer um macarrão, vocês pegam a água, jogam o óleo dentro ali daquela panela de água para fazer o seu macarrão. Com isso, a sua água aí não vai se misturar com esse óleo. Por quê? Porque são duas substâncias que não se misturam. Você sabe exatamente onde está o óleo, você sabe exatamente onde está a água. Numa solução heterogênea ficaria mais ou menos assim. Aqui você sabe aonde está a água e aqui você sabe aonde está o óleo. Vocês podem ver que aqui é uma substância e aqui é outra substância, certo? Então a gente tem duas bem separadas. Numa solução homogênea, nós temos tudo misturado, não tem uma divisão exata, é um junto com o outro, certo? Então aqui é uma solução homogênea, eu não consigo distinguir o que é o que aqui, eu não consigo separar a água destilada do paracetamol, meu soro fisiológico, eu não consigo separar, meu soro glicosado, se eu tenho um soro glicosado, eu não consigo separar esse soro. Eu sei que tem água ali e açúcar, mas eu não consigo separar, a não ser que eu faça uma reação química e continue água e açúcar tudo misturado. Se eu pegar aí, por exemplo, uma solução oleosa, que é as famosas bombas, se eu for diluir em água, ela vai ficar exatamente assim. A água vai ficar aqui e o líquido, o óleo vai ficar aqui, que essa é uma solução oleosa. Então não tem essa distinção, não tem essa mistura, certo? Beleza? Então vamos lá. Além das soluções homogêneas e das heterogêneas, eu posso comparar as minhas soluções. Como assim? Eu posso comparar as concentrações da minha solução. Eu tenho que comparar essa concentração. Por quê? As soluções, elas têm umas moléculas. Vocês viram que eu desenhei aqui, vocês lembram que eu desenhei aquela solução em pó, fiz um monte de bolinhas. Soluções, elas têm moléculas, elas têm bolinhas, elas têm diversas partes. Então, significa o quê? Minhas soluções, elas são diferentes. Então, o que isso significa? Elas têm uma concentração. Lembra que eu falava para vocês sempre de concentração? Qual é a concentração em 1 ml de tal medicamento, se fosse uma dipirona, um paracetamol, um Rocefin, qualquer medicamento, lembra que eu sempre estava batendo nessa tecla para vocês, lembra da concentração. É exatamente isso. As substâncias, elas têm uma concentração, elas têm uma determinada concentração, elas têm uma determinada quantidade daquele medicamento naquela ml. Vou dar um exemplo. Então, se eu tiver vocês lembram muito bem disso, soro glicosado 10%, significa o quê? Meu soro glicosado 10%. O que isso significa? Vocês lembram disso? 10 gramas em 100 ml, certo? Bem tranquilo. Vocês lembram disso? Caiu até na prova. 10 gramas em 100 ml. Então, isso aqui é o que eu tenho. Se eu pegar todo o meu soro ali, glicosado 10%, se eu pegar 100 ml desse meu soro, eu vou ter 10 gramas. Vou ter uma quantidade de 10 gramas. Se eu pegar toda essa 100 ml, certo? Então é isso, eu tenho 10 gramas ali de açúcar, de glicose. Por isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho que comparar com alguma coisa, eu tenho que saber o quanto é. Então, eu vou ter que saber 3 tipos de soluções. Porque eu tenho que saber o quanto de moléculas, o quanto eu tenho ali. Então, a primeira solução, para mim, é uma solução isotônica. Certo? Eu tenho uma solução isotônica. Iso é igual, tônica a alguma coisa, certo? Então, o que significa isso? Uma solução isotônica significa o quê? Que sua concentração é igual ao quê? Ela tem que ser igual a alguma coisa. Sua concentração é igual a alguma coisa. A gente aqui está falando de saúde, certo? A gente aqui está falando de corpo humano, a gente está falando de medicação. Aonde tudo isso entra? Onde medicação entra? Onde tudo isso entra? Isso entra no sangue, certo? Isso aqui tem entrada dentro do nosso sangue. Se eu passar uma medicação intravenosa para vocês, vocês vão achar uma veia. Nessa veia, essa medicação vai passar no sangue. Com isso, vai ter no sangue. Então, é isso aqui, essa concentração tem que ser igual a alguma coisa. No nosso organismo, a melhor coisa a se comparar é o sangue. Então, numa solução isotônica, a concentração é igual a do sangue. Então, se eu for comparar alguma coisa, eu vou ter que comparar com o sangue, certo? Um exemplo disso, exemplo simples, de uma solução isotônica, é o nosso soro fisiológico 0,9%, certo?
meu soro fisiológico 0,9%, ele é igual ao meu sangue. Então significa o quê? A quantidade de sal do soro 0,9% que eu tenho aqui é igual à minha quantidade de sal que eu tenho no meu organismo. Então, comparando a quantidade de sal que eu tenho no sangue, é a mesma quantidade de sal que eu tenho no soro fisiológico 0,9%, certo? Quais outros exemplos que eu posso dar para vocês? Eu posso dar o exemplo do açúcar, como um soro glicosado. Soro glicosado, tenho muito açúcar no sangue? Não sei, tenho. Tenho um pouquinho, não muito, né? Porque senão seria diabético. Mas eu tenho uma determinada quantidade de açúcar. O soro glicosado que eu utilizo para comparar com o meu organismo é o de 5%. Por quê? É mais ou menos isso de açúcar que a gente tem no sangue. Quando a gente mede a glicemia capilar lá, faz aquele furinho e usa o aparelho para medir a glicemia capilar, é mais ou menos isso de açúcar que nós temos no sangue. 5%, certo? Então significa o quê? Que eu tenho 5 gramas em 100 ml no meu sangue. Por isso que é uma solução isotônica. A quantidade de açúcar que eu tenho nessa minha solução é a mesma quantidade que eu tenho no sangue. Certo? Tranquilo até aqui? Então, beleza. Além da solução isotônica, tem outro tipo de solução? Tem. Que é o quê? Hipotônica. Minha solução hipotônica. Minha solução hipotônica significa o quê? Vamos lá. Hipo é o quê? Se eu tenho uma hipotensão, eu tenho uma pressão baixa. Se eu tenho uma hipoglicemia, eu tenho uma glicemia baixa. Se eu tenho uma e assim por diante, hipotensão e hipoglicemia, é tudo baixo. Então, hipotônica significa o quê? Concentração menor que a do sangue, certo? Lembra que eu estou falando para vocês que a gente compara tudo isso sempre com o sangue. Então, significa o quê? Minha concentração é menor que a do sangue. Eu tenho uma concentração menor que a do meu sangue. Então, significa o quê? Se eu for comparar isso aqui, a quantidade dessa substância que vai entrar no meu organismo, com a quantidade que eu tenho no meu organismo, ela tem que ser mais baixa que o meu sangue. Exemplo disso, soro fisiológico, 0,7%. Soro fisiológico 0,7%. Significa o quê? Que eu tenho um soro fisiológico e ele é 0,7%. Mas como classificar se ele é hipotônico, hipertônico ou isotônico? O hipertônico eu já vou falar para vocês. Eu preciso saber o quê? Eu preciso comparar qual é a concentração do sangue. Como eu disse para vocês, o isotônico, a concentração é igual à do sangue. Então, eu dei um exemplo para vocês do soro fisiológico e do soro glicosado. Soro fisiológico 0,7% está acima ou abaixo da do isotônico? Está abaixo. Se ela está abaixo, significa o quê? Que meu soro fisiológico 0,7% é hipotônico. A mesma coisa se eu colocar um soro glicosado 3%. Isso aqui está acima ou abaixo da minha concentração sanguínea? Lembra que eu falei para vocês que o meu soro glicosado na concentração sanguínea é 5%. Se isso aqui está abaixo da concentração do meu sangue, ela também é uma hipotônica. Concentração menor que a do sangue, certo? Então, toda qualquer substância que a sua concentração for menor que a concentração sanguínea, ela é hipotônica. Toda qualquer substância que a sua concentração for igual à concentração sanguínea, ela é isotônica. E toda e qualquer substância que sua concentração sanguínea for igual que a do sangue, então é a mesma concentração do sangue com a mesma concentração do sangue é isotônica, né? Toda e qualquer substância que a sua concentração for maior que a concentração do sangue, ela é chamada de hipertônica. Ela é chamada de hipertônica. Significa o quê? Hipertensão, ela é pressão alta. Hipertireoidismo, tireoide está alta. Hipertermia, temperatura alta. Hiperglicemia, glicemia alta. Então, qualquer hiper é alta. Então, aqui significa alta tônica do organismo. Significa tonia, concentração. Então, hipertônica significa o quê? São as soluções que a concentração
é maior que o sangue. Certo? Então, hipertônica, minhas soluções são as soluções que sua concentração é maior que a do sangue. Então, significa o quê? A concentração do meu sangue, aquela concentração que eu tenho no sangue, é maior. Da minha solução é maior do que o meu sangue. Então, se eu for comparar com alguma coisa, lembra que eu falei que a gente sempre tem que comparar com alguma coisa para dar esses nomes, eu vou comparar com o sangue. Então, significa o quê? Que a concentração dos sais ali, a concentração de açúcar, a concentração de moléculas que eu tenho ali é maior que a do sangue. Exemplo clássico, paracetamol. Paracetamol é uma solução hipertônica. Por quê? Não existe paracetamol rodando no meu corpo. Eu não tenho paracetamol rodando no meu corpo. Então, quando eu coloco um paracetamol, mesmo que diluído em 50 ml, ele vai ser uma solução hipertônica. Por quê? Porque ele não existe na minha corrente sanguínea. Então, minha quantidade é zero. Se eu colocar 1 miligrama por ml correndo ali, a quantidade vai ser 1 miligrama, então é maior que a concentração do meu sangue. Se eu colocar um Rocefin, que é um antibiótico também, ele vai ser hipertônico. Por quê? Porque a concentração dele vai ser maior que a do meu organismo. Eu não tenho um Rocefin, eu não tenho uma penicilina correndo no meu organismo. Então, significa o quê? Que são soluções hipertônicas. Então, qualquer medicamento que eu coloque fora do meu organismo, qualquer medicamento que não esteja dentro do meu organismo, um antibiótico, um remédio para febre, um remédio para dor, uma injeção, uma vacina, qualquer um desses medicamentos serão sempre hipertônicos. Por quê? Porque esse medicamento não existe no meu organismo. Ele vai adentrar ali para fazer um efeito para o meu organismo se recuperar aos poucos. Mas ele não existe. Então, qualquer substância, não importa o quanto tiver diluído, o quanto tiver rediluído, sempre vai ser hipertônico. Mas como eu estou dando exemplo para vocês de soro glicosado e soro fisiológico, um soro fisiológico hipertônico, se eu colocar soro fisiológico 1%, ele vai ser hipertônico? Vai. Soro fisiológico 1% vai ser hipertônico. Por que meu soro fisiológico 1% vai ser hipertônico? Porque ele está acima da minha concentração. Lembra que eu falei que para mim equivale ao 0,9? Então 1% está acima. Se eu colocar soro glicosado 20%, também vai estar acima. Vocês há de concordar comigo que eu não tenho 20 gramas de açúcar cada 100 ml no meu organismo. Se eu tiver isso, eu sou diabético. Então, eu tenho uma hiperglicemia. Então, se eu tenho tudo isso de açúcar no meu sangue, eu tenho uma hiperglicemia. Então, isso aqui é uma solução hipertônica. Então, eu sempre vou ter que comparar. Então, revisando para vocês entenderem, certo? Para vocês fixarem. Então, vamos lá. Para vocês fixarem. Toda e qualquer substância que for acima da minha concentração sanguínea, ela é hipertônica. Toda e qualquer substância que for abaixo da minha concentração sanguínea, ela é hipotônica, certo? Ela é, então, hipotônica. E toda e qualquer substância que for igual à minha concentração sanguínea, ela é isotônica. Então, a hipertônica sempre vai ser acima, hipotônica sempre vai ser abaixo, isotônica sempre vai ser a mesma. Certo? Tranquilo? Então, essa é a nossa parte teórica, um pouquinho aí para vocês entenderem as substâncias que eu tenho. Junto com essas substâncias que eu tenho, eu vou falar em especial em uma substância, em um medicamento, em um antibiótico, que é penicilina cristalina. O que é minha penicilina cristalina? Minha penicilina cristalina é um medicamento que foi descoberto há muito tempo. Penicilina, como vocês sabem, como vocês já viram, é um medicamento de primeira escolha. É um antibiótico muito antigo descoberto. É um dos primeiros antibióticos que foi descoberto. E ele é utilizado ainda hoje, por exemplo, na bezetacil, que é uma penicilina. Então, eu utilizo aí como antibiótico de primeira escolha. E é o de primeira geração. Hoje em dia, nossos antibióticos já chegam à quinta, sexta geração. A penicilina é um antibiótico de primeira geração. Foi descoberto sem querer, vocês lembram disso. Que acharam um fungo ali, que a penicilina é um fungo, acharam ela crescendo ali, viram que em volta dela não crescia nada, pegaram esse fungo, essa penicilina, e colocaram para crescer em placas redondinhas. Quando colocaram ela para crescer nessas placas, aonde tinha penicilina na placa é bom, né? Aonde tinha penicilina na placa, não crescia nada no seu redor, somente a penicilina. Não crescia nenhuma bactéria, eles colocaram bactéria ali para crescer. Aonde não tinha penicilina no lado da placa, cresciam as bactérias. Então se descobriu que essa penicilina, essa substância que esse fungo soltava,
não crescia nada ao redor porque era um antibiótico. Então, se descobriu a penicilina cristalina. É uma breve história, bem breve. Então, o que isso tem a ver? Isso tem a ver o quê? A penicilina cristalina ela tem uma característica diferente. A penicilina cristalina ela é diferente, por isso que eu falo dela hoje em especial. Por que ela é diferente? Alguém sabe? Eu sei que você sabe. Porque ela cresce. A penicilina cristalina, ela cresce, ela se torna grande. Eu vou colocar PC aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, certo? PC não é computador, é penicilina cristalina, certo? É penicilina cristalina, pra vocês entenderem o que eu vou falar. Então ela cresce. Antigamente, quem é velho, assim como eu, já viu que tinha uns ETzinhos ou uns bichinhos que era desse tamanhozinho assim, ó. Você jogava ele na água, ele absorvia a água e ele ia crescendo. Crescendo, se transformava em um bichinho até que grande. E a penicilina é a mesma coisa. Você joga a água, ela cresce, ela ocupa o espaço. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no meu pote o pozinho da penicilina cristalina, ele está aqui, certo? Esse é o pó da penicilina cristalina, essa parte aqui. Quando eu jogo água, ele não vai ficar assim. Eu vou adicionar água destilada, minha penicilina ela não vai ficar assim. Não vai. O que vai acontecer? O meu pó ganha volume, então isso aqui é o volume do meu pó. Você pode ver que essa marca aqui é maior, ó, você dá para notar que essa marca desse aqui é maior, junto com a água. Certo? Então, por isso que eu mostrei antes de pintar, que o meu pó ganha um volume até aqui, lembra? Aqui era o meu volume de pó e o restante era água. Então, o meu pó ganha um volume até essa parte, que eu dei uma apagadinha, e dali para cima era água. Meu pó ele expande, meu pó ele ganha volume, ele cresce mesmo. Então, isso significa o quê? Que a minha penicilina cristalina, quando eu jogar na água, ela vai crescer, ela vai expandir. Então, eu tenho dois tipos de penicilina cristalina, 2 unidades. Certo? Posso pagar? Né? Não podia faltar essa pergunta. Eu tenho 2 tipos de penicilina cristalina. Tenho 2 quantidades diferentes. Uma quantidade de penicilina cristalina, ela se fica em esse número grande, 5 milhões. 5 milhões de o quê, amigo? Você vai me perguntar. 5 milhões de UI. Unidades internacionais. Então, significa o quê? Que eu tenho 5 milhões de unidades internacionais. Certo? Se eu tenho 5 milhões de unidades internacionais, eu vou ter essa quantidade de penicilina cristalina. Então, significa o quê? Eu tenho essas 5 milhões de unidades. Quando eu for jogar uma água, vai transformar? Vai acontecer alguma coisa? Vai. Quando eu for jogar água aqui na minha penicilina cristalina, eu vou usar o número 10. Por quê? Para mim é mais fácil. Então, o que vai acontecer? Vou poder jogar 10 ml de água destilada aqui? Posso. Tranquilo. Só que minha penicilina cristalina, lembra que eu falei que ela ganha unidade, que ela cresce. Então, se eu jogar 10 ml de água destilada, vai acontecer alguma coisa com a minha penicilina, ela vai crescer. A 5 milhões de unidades, ela equivale a 2 ml. Então, se eu jogar água aqui, se eu pegar minha penicilina e meter água aqui dentro, jogar água aqui dentro, 10 ml, ela vai ganhar 2 ml. Significa o quê? O meu total vai dar 12 ml. Certo? Meu total aqui vai dar 12 ml. É fácil fazer conta com 12 ml? Não é. Lembra que eu falava para vocês que nós somos preguiçosos. Eu sou preguiçoso, você é preguiçoso. Para fazer conta, óbvio, porque senão não estaríamos aqui vendo essa aula. Mas, para fazer conta, nós gostamos de contas mais fáceis, contas mais simples. Porque vocês sabem que não pode usar calculadora. Então, eu e vocês preferimos contas mais simples. Se nós preferirmos contas mais simples, eu vou apagar isso aqui e vou mudar. Por quê? Agora eu tenho a ciência que a penicilina cristalina ele equivale a 2 ml. Eu quero fazer quanto? Eu quero que o meu cálculo final aqui dê 10 ml, certo? Eu quero que esse cálculo final dê 10 ml. Então eu quero que esse número final aqui, meu aqui equivala a 10 ml, certo? Eu quero que esse número aqui total me dá 10 ml. Se quando eu joguei água lá, minha penicilina cristalina já equivaleu a 2 ml, quanto eu vou pôr? 8 ml de água destilada, certo?
Vou ali colocar 8 ml de água destilada. Por quê? Porque 2 mais 8 me dá 10 ml de água destilada. Certo? Então, é assim que eu consigo a penicilina cristalina de 5 milhões. Tem outra penicilina, meu? Tenho. Eu tenho outro tipo de penicilina. Ué, mas você não apagou tudo? Não. Por quê? Meu outro tipo de penicilina é o de 10 milhões de unidades. Certo? Dobrei a quantidade de milhões de unidades. Se eu dobrei a quantidade de milhões de unidades, minha penicilina aqui embaixo vai valer quanto? Dobrei. Se eu dobrei, uma valia 2. Vocês lembram disso? A de 5 milhões valia 2 ml. Se eu dobrei, essa aqui vai valer 4 ml. Como eu disse anteriormente para você, tudo isso aqui nós queremos que dê 10 ml. Se tudo isso aqui nós queremos que dê 10 ml, quanto eu vou colocar de água? 6 ml. E aí vocês vão perguntar, professor, eu vou ter que colocar isso aqui quando for fazer conta? Vai. Vai porque eu mostrei para vocês. Se eu não colocar isso aqui, na hora de eu fazer a conta, vai me dar o quê? 12 ml. E se for aqui, 14 ml. Certo? Entenderam? Beleza, então. Eu acho que entenderam, né? Porque eu não estou ouvindo ninguém falar não entendi. Brincadeira. Mas beleza, então. Então aqui é minha penicilina, certo? Essa era a diferença que eu queria mostrar para vocês. E agora a gente vai entrar em diluição. Como assim, professor? Eu vou ter que diluir primeiro. Daqui a pouco a gente entra em rediluição. Então vamos lá. Prescrição médica. Vocês lembram disso, certo? Penicilina cristalina, coloquei PC para vocês lembrarem que é penicilina cristalina. Aí eu vou colocar quanto? 2 milhões e 500 mil UI, certo? Então o médico prescreveu para mim penicilina cristalina, 2 milhões e 500 mil unidades internacionais. Essa que o médico pediu para mim passar. Temos na unidade penicilina cristalina, 5 milhões. Sempre que eu pergunto para vocês, então se eu tenho aqui a minha penicilina de 2 milhões e 500 mil que foi pedido, tem minha penicilina cristalina de 5 milhões que foi o que o médico me passou, sempre que eu pergunto para vocês quanto aspirar. Certo? Então, vamos lá. Penicilina cristalina, 2 milhões e 500 mil UI. Minha unidade, 5 milhões de UI. Eu quero saber quanto eu vou aspirar. Vou começar aqui, vocês sabem que eu vou apagar em cima, mas vou começar aqui embaixo, nesse espacinho por enquanto. Quanto é minha penicilina? Isso, 5 milhões de UI. Então, significa o quê? Eu quero deixar isso aqui em quanto? 10. Não dá pra ver, né? Não. Eu quero deixar isso aqui em quanto? Em 10. Em 10. Opa, tá muito baixo. Aqui dá. Em 10 ml. Para mim deixar isso aqui em 10 ml, o que eu vou pensar? Quanto equivale primeiro essa minha penicilina cristalina de 5 milhões? Ela equivale em quanto? 2 ml, certo? Certo, professor. Equivale a 2 ml de penicilina cristalina. Eu vou ter que chegar a 10. Então é simples. Mas quantas ml de água destilada eu vou colocar ali? 8 ml de água destilada. 2 mais 8, 10 ml. Certo? Duas ml mais 8 ml. 2 mais 8, 10 ml. Certo? Pronto. 2 mais 8. 2 mais 8, 10 ml. Água destilada, penicilina cristalina. Certo? Certo. Então vamos lá fazer a minha conta. Minha pergunta é quanto aspirar? Nós estamos fazendo o quê?
regra de 3. Então, significa o quê? Que eu vou pegar aqui e colocar o quanto eu vou utilizar. Quanto vai ser? 5 milhões. 5 milhões de unidades. Está aqui, ó. 5 milhões de UI. Lembra que eu falei para vocês? Coloquem unidades, para não confundir. Vai estar para quanto? Quanto eu achei aqui? 2 mais 8. Quanto foi achado aqui? 2 mais 8. 10 ml. Certo? Então, 5 milhões de unidades está para 10 ml. Sempre 10 ml. Uma conta mais fácil de eu fazer. Certo? Certo. Quanto o médico me prescreveu? 2 milhões e 500 mil UI. E vai estar para X. Não sei para quanto vai estar. Regra de 3. Certo? Vou multiplicar esse com esse com esse. Como vai ficar aqui? 5 milhões de X igual a 2 milhões e 500 mil vezes 10. Lembram disso? 5 milhões de X, que é os 5 milhões vezes X, vezes 2 milhões e 500 mil com 10. Minha regra de 3. Certo? Certo. 5 milhões de X é igual a 2 milhões e 500 mil vai dar quanto? 25 milhões. Tudo que está multiplicando, faz para cá, dividindo. Então, significa o quê? Que eu vou ter X é igual a 5 milhões. Errei, certo? Errei. X é igual a 25 milhões. Isso. Dividido por 5 milhões. Vou querer fazer essa conta? Vou querer pegar os 25 milhões e dividir por 5 milhões? Não. Fala que não, fala que não. Não, não vou. Então, o que eu vou fazer? Contar os zeros. Simplificar minha conta. Vou contar os zeros. Quantos zeros eu tenho em cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros em cima. Quantos zeros eu tenho embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 com 6, corto tudo. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6. Certo? Todos os zeros foram cancelados, todos os zeros foram simplificados. Então, meu x vai ser igual a 25 dividido por 5. Certo? 25. Como é que eu tenho que subir aqui? 25 dividido por 5. Agora deu. Aê! 25 dividido por 5. 5, 10, 15, 20, 25. 5. Então, x vai ser igual a 5 ml. Certo? Essa é a diluição. Então, eu vou pegar uma penicilina e vou diluir ela. Significa o quê? Eu vou ter 5 ml para chegar a 2 milhões e 500 mil. Certo? Beleza. E se eu for rediluir, professor? O que é uma rediluição? Se eu for rediluir, vamos lá falar de rediluição então. Se você quiser rediluir, no próximo vídeo a gente fala de rediluição. Até daqui a pouco.